O que Jesus quis dizer quando disse: Eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade? Em suas próprias palavras, Jesus deixou claro que nunca os conheceu e ordenou que se afastassem dele, vocês, os malfeitores. A mensagem mais famosa de Jesus, o Sermão da Montanha, focou nos corações de seus ouvintes, direcionando-se especialmente para seus discípulos. Pode parecer incomum ouvir que até mesmo nosso Senhor, que tudo sabe, admitir não conhecer algo ou alguém. No entanto, Jesus se refere a um tipo de conhecimento que diz respeito a relacionamentos pessoais, em vez de conhecimento intelectual. Ao concluir o Sermão da Montanha, Jesus oferece uma última advertência sobre a verdadeira fé. De acordo com Jesus, haverá falsos profetas cristãos que se disfarçarão como indivíduos inofensivos. É preciso ter cuidado com os falsos profetas, os mestres que se aproximam de vocês como ovelhas, parecendo gentis e inocentes, mas internamente são lobos devoradores. Mesmo que utilizem linguagem religiosa e demonstrem poder, eles não pertencem verdadeiramente ao Senhor. Mesmo que alguém pareça ser cristão à vista dos outros, ainda pode ser considerado um malfeitor por Deus e ser afastado de sua presença. Apenas aqueles que seguem a vontade de Deus e são reconhecidos por Ele poderão entrar no céu. O que importa não é que conheçamos a Deus até certo ponto, mas sim que Deus nos conheça e tenha um relacionamento pessoal conosco. No entanto, Deus nos conhece, como Paulo explicou. Aquele que ama a Deus é conhecido por Ele. O Senhor cuida de seu rebanho como um pastor, e Ele conhece aqueles que são suas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço, sem dúvida alguma, aqueles que me pertencem. Eles me conhecem e têm um relacionamento pessoal profundo comigo. Aquelas palavras sombrias: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, mostram que Jesus é de fato onisciente. Ele não os conhecia no sentido que conheceria se fossem seus seguidores, mas ele conhecia seus corações, que estavam cheios de iniquidade. A condenação de hipocrisia de Isaías se encaixa bem nesse grupo. Essas pessoas se aproximam de mim com a boca e me honram com os lábios, mas seus corações estão longe de mim. Os malfeitores que Jesus não conhece são cristãos falsos e falsos mestres. Jesus adverte que um dia ele dirá a um grupo de praticantes religiosos: eu nunca vos conheci. Deus não tem prazer em enviar pessoas para o inferno. O Senhor não retarda o cumprimento de sua promessa como se fosse incapaz de agir, nem é lento como alguns consideram, mas é extraordinariamente paciente para com vocês. Ele não deseja que ninguém pereça, mas que todos se arrependam. Aqueles que tentam justificar-se como dignos do céu com base em suas obras estão enganados. Embora afirmem realizar todas essas boas obras em nome de Cristo, eles falharam em fazer a única obra de Deus que importa: ter fé naquele que Ele enviou. Assim Jesus, o juiz justo, os condena à separação eterna. Um conhecido comentarista bíblico observou que esse aviso de Jesus se aplica às pessoas que dizem Senhor, Senhor, mas sua vida espiritual não tem nada a ver com sua vida diária. Eles vão à igreja, talvez cumpram alguns deveres religiosos diários, mas pecam contra Deus e contra o próximo, assim como qualquer outra pessoa poderia fazer. Ao dizer naquele dia, Jesus chama nossa atenção para um dia vindouro de julgamento para todos os homens. Qual é o principal objetivo de sua vida? Você dará a ele a mesma importância naquele dia como dá agora? Você se considerará sábio por tê-lo buscado com fervor? Você imagina que pode defendê-lo agora, mas será capaz de defendê-lo naquele momento em que todas as coisas na terra e o tempo terão se desvanecido em nada? Spurgeon disse: Senhor, Senhor, não fizemos. As pessoas das quais Jesus falou aqui realizaram impressionantes obras espirituais, profetizaram, expulsaram demônios e fizeram muitos prodígios. Embora essas coisas sejam grandiosas, elas não têm valor em relação à verdadeira comunhão e conexão com Jesus. De maneira significativa, eles até fizeram essas coisas em nome de Jesus, mas nunca tiveram um relacionamento de amor e comunhão verdadeiros com Ele. Lemos:
nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. No fim das contas, a salvação está baseada em conhecer Jesus e ser conhecido por Ele, em vez de apenas confessar verbalmente ou depender de obras espirituais. É nossa conexão com Ele por meio do dom da fé que Ele nos dá que garante nossa salvação. Unidos a Jesus, estamos seguros, mas sem conexão com Ele, todos os milagres e grandes obras não significam nada. A verdadeira fé em Cristo é testada pela obediência à vontade do Pai. A crença não é suficiente. É necessário também seguir e obedecer os mandamentos do Senhor. Aqueles que são verdadeiramente nascidos de novo têm o Espírito de Deus vivendo dentro deles. Com a ajuda do Espírito Santo, eles são capazes de compreender e seguir a vontade do Pai. O amor de Deus em seus corações os motiva a obedecer a Deus e servir ao próximo. Portanto, todo aquele que ouve estas palavras e as coloca em prática será como um homem sábio, previdente e sensato que construiu sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, as enchentes vieram, os ventos sopraram e bateram contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava fundamentada na rocha. E todo aquele que ouve estas palavras de Jesus e não as pratica, será como um homem tolo e estúpido construiu sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, as enchentes vieram em torrencial, os ventos sopraram e bateram contra a casa, e ela caiu, e grande e completa foi a sua destruição. Os ouvintes de Cristo podem ser categorizados em dois grupos: aqueles que ouvem e seguem seus ensinamentos, e aqueles que ouvem, mas não agem de acordo com eles. Cristo pregou para uma multidão mista, e ele os separa, como fará no grande dia em que todas as nações serão reunidas diante dele. Ouvir a Cristo não significa apenas ouvi-lo, mas obedecê-lo. O Senhor estava ilustrando um ponto principal. Nossa profissão de fé em Cristo será testada diante de Deus. Aqueles que confiaram em Cristo e provaram sua fé por meio da obediência, não terão nada a temer. Sua casa estará fundamentada na rocha e permanecerá em pé. Porém, aqueles que professaram confiar em Cristo, mas não obedeceram a Deus, serão condenados. Não podemos ignorar levemente esse sermão, pois foi Deus quem nos deu. Devemos nos curvar diante dele e nos submeter à sua autoridade, pois todos seremos julgados. Quando Jesus terminou de falar estas palavras na montanha, as multidões ficaram pasmadas e impressionadas com seu ensinamento, pois ele estava ensinando como alguém que tinha autoridade para ensinar, de forma completamente voluntária. Ele não se baseava na confirmação de outros, como os escribas deles. Ele entregou seu discurso com um tom de autoridade, suas lições eram leis, sua palavra era uma palavra de comando. Cristo na montanha mostrou mais autoridade verdadeira do que os escribas na posição de Moisés. A questão então é como servir a Deus de maneira aceitável. É uma coisa caminhar com Deus e servi-lo do jeito que queremos, e é outra coisa servi-lo de acordo com o padrão ou maneira que ele deseja. Lembre-se quando ele disse a Saul que a obediência é melhor do que o sacrifício. Isso significa que não podemos buscar servir a Deus em nossos próprios termos, apenas em conformidade com a sua vontade conhecida. Primeiro, venha com submissão reverente. A palavra de Deus nos dá uma visão aprofundada de como Jesus orava. Não estávamos lá para ver, mas graças a Deus pela Bíblia. Nos dias de sua vida terrena, Jesus oferecia tanto petições específicas como súplicas urgentes por aquilo de que ele precisava, com clamores fervorosos e lágrimas, para aquele que sempre foi capaz de salvá-lo da morte. Jesus nos deu uma oração para usarmos como modelo, conhecida como a oração do Senhor. Nessa oração, ele incluiu esse mesmo princípio, ensinando-nos a orar. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nos aproximamos de Deus, devemos dizer: faça-se a tua vontade. Essas palavras simples significam que estamos dizendo: se minha vontade não está alinhada com a tua, então eu deixo de lado minha vontade. Estamos dizendo que quando nossas duas vontades estão em conflito, que a tua tenha livre curso. Em segundo lugar, devemos ser genuinamente dedicados a Deus.
Dedicação fala de compromisso do coração que não é facilmente desligado ou desencorajado. Podemos encontrar verdadeiro descanso quando fazemos a escolha de ser verdadeiramente dedicados a Deus. Em terceiro lugar, devemos ser sacrificiais em nossa caminhada e trabalho com Deus. A mordomia para Deus requer um certo nível de sacrifício, pois às vezes a obediência pode ser inconveniente para nossa carne, mesmo que seja necessário para caminharmos nas bênçãos de Deus no futuro. O sacrifício geralmente envolve nosso tempo, habilidades, energia e recursos para ver o avanço do reino de Deus na terra. Daniel vem à mente quando falamos desse tipo de sacrifício. Ele abandonou seu conforto como um dos principais conselheiros do rei e colocou sua vida em risco apenas para se manter dedicado a Deus em suas orações, desafiando a ordem estabelecida porque estava disposto a sacrificar tudo pelo prazer do rei a quem servia. Abraão também sabia o que significava servir a Deus. De maneira sacrificial, é como se estivéssemos orando: Pai, sou grato por todos os privilégios que você já me concedeu. Agradeço pelas oportunidades de buscar o avanço do seu reino. Em nome de Jesus, peço a graça de servi-lo de maneira aceitável, com alegria, dedicação e compromisso. Amém.